A história começa quando o céu emitiu toneladas de raios dourados, ao mesmo tempo atingindo a cidade de Lihai, no Reino do Dragão. Incontáveis monstros filtraram na realidade vindo de outro mundo, fazendo com que a humanidade enfrentasse a maior calamidade que já havia visto. Felizmente, os céus nunca abandonaram a humanidade. De repente, uma marca misteriosa apareceu nas costas e mãos de cada ser humano, e através dela despertaram para uma variedade de ocupações únicas. A partir de então, a era de mudanças de ocupações para se tornarem caçadores foi iniciada para a humanidade. Entre os muitos que despertaram, apenas 3 tinham classes de nível mítico. Um era dos Estados Unidos da América, um usuário de lâminas fantasmas chamado Alard. Da Rússia, havia um cavaleiro dragão infernal chamado Rast. Por último, da nação Geada, o rei mago da Geada, Quan Jinx. Como as ocupações de nível mítico superavam em muito as demais, isso levou o Reino do Farol, a Rússia e a Nação da Geada a ultrapassarem todos os países em seu progresso na conquista dos outros. 100 anos atrás, um prodígio como eles também havia surgido no Reino do Dragão. O maior especialista do Reino do Dragão era chamado de Asura. Em apenas 10 anos, ele criou o maior recorde registrado na China e se tornou o primeiro a passar pelo mundo de número 70. No entanto, quanto a mais forte onda de monstros de 9º grau invadiu a Terra, Asura, que havia mudado de classe 8 vezes, morreu, defendendo a Fenda. Ele se sacrificou para proteger o reino. Era o 100º aniversário da morte heróica de Asura. Durante a cerimônia memorial realizada na capital do reino, anteontem, todos os maiores caçadores do Reino do Dragão compareceram para participar da cerimônia. Ao mesmo tempo, as estatísticas mostraram que o reino tinha 12.350.000 dispersos naquele ano, o que representava um aumento de 11,3% em relação ao ano anterior, e o maior registro desde que o outro mundo desceu na Terra há 10 anos. 10% dos dispersos atualmente são compostos por caçadores de elite, o que superou em muito o número de dispersos durante o ano de nascimento de Asura. Por causa disso, eles esperavam testemunhar o surgimento do próximo Asura. Um homem está deitado em seu quarto vazio, enquanto ouve as notícias de que o portão principal para o outro mundo está prestes a se abrir. Os caçadores foram aconselhados a se prepararem. O homem parecia sem vida, com um frasco de comprimidos ao seu lado. Novamente, as notícias foram repetidas, mas quando o homem ouviu que os caçadores foram orientados a se prepararem, ele ficou horrorizado. De repente, ele se sentou. Era como se fosse uma pessoa diferente agora. O homem olhou ao seu redor para entender onde estava, pois pensava que tinha morrido. Sua cabeça doía muito, então ele começou a ver fragmentos de memórias dolorosas, como trabalhar em um emprego difícil, ser chamado de lixo e não conseguir pagar as despesas médicas de seus irmãos. As reclamações sobre ser um domador de monstros em uma família pobre e todas essas lutas acumuladas o levaram a decidir acabar com sua vida, tomando uma overdose de pílulas. O homem confuso se perguntava de quem eram essas memórias. Ele nunca imaginou que reencarnaria no corpo de alguém com exatamente o mesmo nome que ele 100 anos depois. Ele se lembrou de que o homem era um domador de monstros. A classe de domador de monstros depende principalmente de seus animais de estimação para lutar e, além de aumentar seu próprio nível, os atributos de crescimento de seus animais também não podem ficar para trás. Alguém já havia analisado que, para criar um domador de monstros poderoso, seria necessário ser rico quanto uma nação inteira. Para uma pessoa comum, despertar como um domador de monstros seria realmente uma má notícia. Agora ele já conhecia a história do jovem azarado, Jian Yu, que fracassou na vida e tirou sua própria vida. Ele olhou para a foto na parede. Essa pessoa reencarnada era o oposto disso. Ele já foi o despertador mais forte de todo o Reino do Dragão e era bem conhecido pelo seu nome de Asura. Como ele já havia assumido o corpo e sido revivido mais uma vez, decidiu assumir todas as responsabilidades e arrependimentos do homem e conquistar o outro mundo, onde os fracos estão à mercê dos mais fortes. Esse era seu gesto de gratidão. Houve outro anúncio, que o portão principal para o outro mundo estava prestes a se abrir. O homem ficou diante do portão e, ao abri-lo, um anel de luz brilhante apareceu. Era o portão espacial. Ele entrou, e o sistema saudou Asura, informando que ele estava offline há 3.652 dias. Ele ficou ali enquanto as várias telas de janelas se abriram. Ele havia recebido pontos de poder de habilidade de 221.664 e 96.000. O sistema o parabenizou por ser o primeiro a derrotar uma onda de monstros de 9º grau. Ele havia completado o feito de nível mítico em uma classe própria, e por isso recebeu uma recompensa, um tesouro de nível mítico,
o Supremo Decreto Divino. O Supremo Decreto Divino seria ativado automaticamente. Ele também obteve um buff permanente, aumento de 10.000 vezes na obtenção de pontos de poder de habilidade no outro mundo, tanto online quanto offline. O efeito foi aplicado a ele. Ele obteve 99 vezes mais de recompensa offline, totalizando 21 bilhões 43 milhões 893 mil pontos de habilidade. Ele ficou surpreso ao ver tanto poder de habilidade. Era uma recompensa generosa por limpar a onda de monstros de nível mais alto do mundo. O sistema notificou que ele também havia obtido uma redefinição de classe e foi solicitado a ele escolher uma das 7 principais classes de nível mítico. As opções eram Cavaleiro, Cavaleiro da Morte, Guerreiro, Espadachim das Trevas, Assassino, Ceifador das Sombras, Sacerdote, Sacerdote Divino, Mago, Mago de Fogo Infernal, Arqueiro, Caçador Espectral e Domador de Monstro Necromante. A Asura despertou como um guerreiro de classe épica 100 anos atrás, mas a classe central mais forte no outro mundo naquela época era o Domador de Monstro. O único problema com essa ocupação era a quantidade astronômica de poder de habilidade necessária para subir de nível, tanto eles mesmos quanto seus animais de estimação, tornando o crescimento dessa classe imensamente difícil. No entanto, como ele havia reencarnado e agora possui o equivalente a 1 milhão de anos de poder de habilidade offline, sua escolha principal era naturalmente o Necromante. O sistema o parabenizou por se tornar o 4º caçador central de nível mítico do outro mundo, Necromante, a classe avançada do Domador de Monstros. Ele recebeu uma classificação inicial de 100 estrelas, o que era forte como esperado de uma classe de nível mítico. Um Necromante é um mensageiro revivido do submundo, comandando a força dos mortos. Apenas a morte excita um Necromante. A classe tem um crescimento de ataque mágico de 25 estrelas, crescimento de mana de 18 estrelas, crescimento de vitalidade de 20 estrelas, crescimento de defesa física de 18 estrelas e crescimento de defesa mágica de 19 estrelas. Possui habilidades como colher almas, evolução de espectros e redução da morte. O intelecto do animal de estimação de um domador de monstros comum é obtido através de recompensas raras de missões, e é impossível melhorar o caráter dele. A Asura não esperava que um necromante não apenas pudesse evoluir seus animais de estimações, mas também pudesse colher outros monstros e torná-los seus animais de estimações, como esperado de uma classe de nível mítico. Em sua vida anterior, ele confiou em uma classe de nível épico para limpar 70 mundos em apenas 10 anos, e se tornou o melhor jogador da China. Como ele está começando com uma classe de nível mítico nessa vida, decidiu limpar perfeitamente todo o mundo e se tornar o mais forte, não apenas da China, mas do mundo todo. Quando o sol nasceu, Asura entrou em um portal e foi recebido no primeiro mundo do outro mundo, a fonte dos pesadelos. A zona segura, a qual ele foi designada pelo sistema, de acordo com o registro de sua localização, era a Vila do Apocalipse. Ele foi perguntado se continuaria usando o ID de Asura, ou, caso contrário, deveria confirmar seu novo ID. Ele decidiu mudar seu ID para 0. Garantiu que, em sua nova vida, ele estava destinado a superar a existência de Asura, sendo que a única coisa que superava tudo seria o 0. Enquanto ele caminhava pelo outro mundo, uma mulher estava fascinada com o quão parecido era o mundo real. Outro homem também estava confuso, pois esperava que o outro mundo estivesse cheio de monstros. O homem respondeu que eles estavam na zona segura e que os monstros estavam fora dela. Eles foram notificados que a missão do primeiro mundo havia sido liberada. Ela foi exibida no painel de missões, e as pessoas começaram a se preparar, formando equipes ou reunindo os materiais que precisavam. A janela do sistema exibiu detalhes sobre o primeiro mundo da Fonte dos Pesadelos, quando a escuridão cobriu a Terra. O mundo oscila à beira da calamidade, e como único sobrevivente, Zero deve quebrar o padrão do Apocalipse, prevenir múltiplas calamidades e esmagar a escuridão. A primeira missão é matar um total de 1000 monstros no primeiro mundo. Em segundo lugar, ele deve coletar um total de 10 moedas de prata, matando monstros ou realizando missões. Uma vez que ele completa essas missões, poderá ativar o túnel de teletransporte instantâneo do chefe do primeiro mundo, derrotar o chefe e avançar para o segundo mundo. Zero percebeu que o layout do outro mundo não havia mudado muito. Ele decidiu comprar alguns equipamentos antes de começar as missões. Ao entrar em uma loja, foi recebido pelo proprietário da loja de equipamento, Chelsea, que lhe perguntou o que ele precisava. Zero também observou que a loja de equipamento do sistema era a mesma de antes, capaz de fornecer apenas itens básicos e rudes. Chelsea disse a Zero que, se ele não tivesse satisfeito com aquelas,
Ele poderia oferecer um equipamento de classificação mais alta por algumas cobres a mais. Zero deixou cair um saco cheio de moedas de cobres, então pediu um bastão de magia de 1 estrela. Os outros compradores ao seu redor ficaram surpresos. Zero recebeu o bastão. Depois disso, as pessoas se aglomeraram ao redor de Zero. Todos estavam surpresos com sua atitude, já que tinham recebido apenas um total de 100 moedas de cobres, e ele tinha gasto todas elas. Uma pessoa acrescentou que um bastão de magia de 1 estrela não adiciona muito poder de ataque. Foi aconselhado a ele que, em vez de comprar uma arma de 1 estrela, seria melhor comprar um conjunto completo de itens rudimentares. Zero agradeceu pelo conselho e se afastou. Uma mulher expressou sua opinião de que, embora apenas as armas com um número maior de estrelas possam ser refinadas, o poder de ataque também aumentaria. O homem respondeu que refinar armas requer muito poder de habilidade, e isso só pode ser obtido através de missões para caçar monstros, com uma taxa de drop muito baixa. Ele acrescentou que não há nem mesmo o suficiente de coisas tão valiosas para evoluir. Só uma pessoa sem cérebro faria isso. Eles continuaram fofocando, enquanto observaram Zero se afastar. Julgaram que ele sofreria mais tarde, pois não tinha mais dinheiro e nenhuma defesa. Todos pensaram que seria impossível para ele fazer qualquer coisa sem dinheiro. Para um caçador iniciante normal, realmente não vale a pena gastar todo o dinheiro em equipamento de 1 estrela. O poder e habilidade obtido por caçadores normais ao caçar monstros é muito limitado, então simplesmente não seria possível para ele refinar um equipamento de 1 estrela. A arma de Zero se chama Bastão de Magia Inferno Ardente, com uma classificação de 1 estrela. Seu poder mágico é de 5, seu nível é 0. Ele está ciente de que lhe falta uma coisa, e isso é poder de habilidade. Quando ele gasta um ponto de poder de habilidade em refinar, tem 10% de chance de aumentar seu atributo verde. Quanto maior o atributo, maior o custo de refinação e menor a chance de sucesso. Foi perguntado se ele queria refinar. Ele respondeu que sim. Foi solicitado novamente e ele continuou respondendo para continuar refinando. Seu bastão brilhou enquanto a refinação continuava a ser bem sucedida. Ele assistiu a notificações e, mais tarde, foi informado que seu equipamento já estava sendo atualizado para o nível mais alto. A tela do sistema mostrou que, após 132 refinações de toque único, um total de 985 pontos de habilidade gastos, ele havia obtido o atributo dourado. Agora sua arma é o Bastão Magia Explorador Escaldante. Refinações com 132 pontos mostraram o verdadeiro poder de ter trilhões de pontos de habilidade. Seu bastão tem a característica chamada Queimar, onde sempre que o usuário ataca, causará ao inimigo um status de queimadura. O inimigo perderá 20 de vida por segundo. Com isso, os preparativos de Zero estão completos. É hora dele dar um espetáculo no primeiro mundo. A origem dos pesadelos. Era o começo dos pesadelos para todos os caçadores novatos. Um caçador cortou um monstro com sua espada, mas não teve efeito. O caçador estava assustado e se perguntou qual era a classificação daquele monstro. Tinha tanta vida que era impossível causar qualquer dano significativo. Em um único golpe, ele poderia matá-los. De repente, uma esfera de luz dourada apareceu. Era a magia que eliminava aquele monstro. O efeito de queima do bastão de magia Explorador Escaldante havia sido aplicado. Zero observou o corpo do monstro. O sistema informou que ele havia derrotado o rato gigante mutante, o que lhe rendeu 2 pontos de experiência e 1000 pontos. Um aumento de 10.000 vezes nos pontos de habilidade foi aplicado. Zero é um caçador mítico, com buff de atributo base maximizado e equipamento no nível máximo. Caçadores comuns precisam unir para matar um rato gigante mutante, mas ele conseguiu matar um com um único golpe. Outros caçadores o notaram e estavam todos curiosos, já que ele causava danos insanos e tinha todos os equipamentos bons. Uma mulher se perguntou se ele era um caçador experiente, mas alguém refutou, dizendo que não havia como alguém ter tantos pontos de habilidade para refinar um bastão de magia de iniciante. Eles não puderam deixar de pensar em Zero como uma grande figura. Zero estava pensando que, já que aqueles monstros de nível 1 lhe davam pouca experiência, ele precisava matar monstros que tivessem nível mais alto, para poder maximizar seu ganho de experiência no primeiro mundo. A origem dos pesadelos. Além dos ratos gigantes mutantes de baixo nível, havia também aranha venenosa de nível 3 a 4, escorpiões blindados de nível 5 a 6 e javalis selvagens frenéticos de nível 8 a 9. Finalmente, o chefe final do primeiro mundo era um javali selvagem Berserk de nível 10. Agora, sua melhor opção era caçar os monstros de nível 3 acima da fábrica abandonada. Ele estava prestes a se afastar, mas foi bloqueado por aqueles caçadores. Eles queriam recrutá-lo para seu grupo,
oferecendo curandeiro, tanque e DPS. As mulheres também tentaram seduzi-los com seu corpo, mas Zero ficou assustado e respondeu que não precisava. Então eles recuaram. Eles o assistiram a se afastar e depois comentaram sobre sua aura assustadora, que era pior ainda do que as dos monstros. Eles notaram que Zero estava indo em direção à fábrica abandonada. Ouviram que todos os monstros lá tinham nível alto e eram extremamente perigosos. Eles se perguntaram se ele pretendia lutar contra aqueles monstros sozinho. Eles não puderam deixar de pensar que a grande figura era muito diferente de pessoas comuns como eles. Havia um grande rato com a boca aberta. A tela mostrou que ele havia matado um rato gigante mutante de nível 1, concedendo-lhe 2 pontos de experiência e 1000 pontos de habilidade. Em seguida, ele matou uma aranha venenosa de nível 3, o que lhe concedeu 8 de experiência e 3000 pontos de habilidade. Ele então matou outra aranha venenosa consecutivamente. Zero havia subido de nível, o que também aumentou sua vitalidade para 30, seu mana para 12 e seus pontos de atributos para 6. Ele está atualmente no nível 2 e são necessários 250 pontos de experiência para o próximo nível. Ele mirou em outra aranha e seu ataque criou uma explosão. Agora ele só precisa de 100 de experiência para subir de nível. A cena estava repleta de corpos de monstros. Ele foi parabenizado por desbloquear o primeiro slot de habilidade e obteve a habilidade inicial Bola de Fogo Pequena. Ele nunca imaginou que a recompensa de nível para caçadores de rank mítico seria 6 vezes maior do que para caçadores comum. Mesmo apenas subindo 3 níveis, ele já tinha 18 pontos de atributos gratuitos. O caminho de crescimento no início do jogo era para um domador de monstros. É a mesma de um mago, então ele precisa minimizar o tempo de conjuração, estabilizar seu dano e aumentar a agilidade. Quanto à habilidade inicial, caçadores normais com pontos de habilidade limitados geralmente não gastam seus pontos para aprimorá-la, já que ele não tem muito poder. Zero sorriu, porque novamente pontos de habilidade resolvem tudo. Ele decidiu maximizar a habilidade. O sistema confirmou sua ação e, mais tarde, ele já havia gasto 50 pontos de habilidade para aprimorá-la. Eventualmente, sua bola de fogo pequena se transformou e se tornou uma bola de fogo média. Seu dano aumentou para 140% e ganhou um efeito especial, de aumentar dano na queima em 6% por segundo. Zero gostou disso. Mais tarde, ele aprimorou para se tornar uma bola de fogo ultra, um grau que é o nível mais alto possível para sua classificação atual. Ele pode aprimorá-la mais uma vez, desde que passe pela segunda mudança de classe. Com essa taxa de progresso, independentemente do resultado, ele deve ser capaz de atingir um nível 8 uma vez que termine as 2 primeiras missões do mundo. Será suficiente quando ele desafiar o chefe final e completar a primeira finalização do primeiro mundo. Um barulho de gemido chamou a atenção de Zero. Ele estava em frente a uma grande porta. Quando perguntou se havia alguém lá, ele abriu a porta e encontrou um caçador com a perna amputada. O nome dessa pessoa era Cal. Zero olhou para o cara e ponderou que além das mortes de caçadores sem reais, não há diferença entre aquele mundo e um jogo normal. Há missões, masmorras e um NPC à sua frente. Cal informou a Zero que sua esposa e filhos haviam sido mortos por monstros. Ele procurou a ajuda dos aventureiros à sua frente para matar os desprezíveis escorpiões. O sistema informou a Zero que uma linha de história havia sido ativada. Foi perguntado se ele aceitaria a missão para exterminar os escorpiões. Zero olhou para o equipamento obtido ao completar missões de NPC e viu que era muito melhor do que os itens que caem a matar monstros. Como ele só tem um bastão de magia, a missão valia a pena. Os detalhes das missões foram exibidos. Ele precisava exterminar os escorpiões. É uma missão normal, com dificuldade nível 10. Além de eliminar todos os escorpiões, também foi solicitado que ele eliminasse o líder, o Rei Escorpião Blindado. Sua recompensa seria de 500 de experiência, uma moeda de prata e 300 equipamentos aleatórios de 1 estrela. Zero sentiu que algo havia se movido, mas não viu nada. Ele concluiu que havia apenas um monstro lá, mas sua prioridade por enquanto é completar a missão. Havia vários olhos observando das sombras. Já fazia um tempo desde que ele viu aqueles escorpiões blindados. Esses são os monstros de tipo físico, no nível 5. Basicamente, esses monstros são escorpiões que se mutaram devido à contaminação ambiental. Todo o corpo é coberto por uma armadura sólida, o que ajuda a resistir a uma grande quantidade de dano. Quando os escorpiões ativam a habilidade de proteção, a eficácia do ataque de Zero diminuirá. Ele avançou em direção a Zero, mas ele estava preparado. O bastão de Zero brilhou e ele acertou com sua bola de fogo ultra. O escorpião blindado ativou a habilidade de carga, mas Zero conseguiu desviar. Zero se preparou para liberar sua magia novamente.
era tão poderosa que envolveu a área em chamas. Com isso, o sistema notificou que ele havia derrotado um escorpião blindado de nível 5. Ele ganhou 115 de experiência e 50 mil pontos de habilidade. Embora a Ultra Bola de Fogo seja super poderosa, ela também drena muita mana. Pelo que Zero se lembrava, quando o número de escorpiões blindados caía abaixo de um certo limite, a aparição do Rei Escorpião blindado seria desencadeada muito mais cedo. Finalmente, um monstro apareceu. Era gigantesco e ameaçador. Zero planejava matá-lo antes que toda sua mana se esgotasse. Ele lançou a Ultra Bola de Fogo, mas o escorpião blindado a rebateu com sua cauda. Ele teve pouco ou nenhum efeito. Era tão forte e resistente quanto Zero se lembrava. Então ele avançou em direção a Zero. Zero foi rápido e desviou do ataque de outro ângulo. Ele lançou sua bola de fogo e ela queimou o monstro. Ele o havia derrotado. Zero comentou que teve sorte, porque embora tivesse usado toda sua mana, conseguiu impedir o movimento do monstro. Agora só precisava acabar com ele para completar a missão. Mas, então alguém apareceu atrás dele. Este homem estava com a espada pronta, e outro homem apareceu para apunhalar a garra do escorpião. Eles planejavam roubar o golpe final. Zero agarrou o homem que se aproximava do escorpião. Zero sabia que eles estavam lá, e, finalmente, haviam se revelado. Eles ficaram surpresos porque Zero já sabia do seu plano. Zero sabia que, embora alguns caçadores subam de nível por meios honestos, também existem aqueles que se especializam em negócios sombrios, matar e roubar de outros. É uma pena que eles escolheram o alvo errado, já que todos os inimigos que tinham, Zero era 1000 vezes mais forte que todos. Zero liberou seu poder, e uma imagem de um homem apareceu atrás deles. O caçador ficou assustado. Zero não hesitou em lançá-lo para longe com seu fogo. O aliado do caçador ficou atordoado. Ele estava sob a impressão de que Zero havia ficado sem mana. Ele perguntou como Zero ainda podia usar a habilidade. O homem percebeu que Zero não era um novato. Zero respondeu que apenas fingiu. Se ele não tivesse feito isso, eles não teriam se revelado. Uma chama roxa apareceu acima das chamas douradas. O sistema parabenizou Zero por ativar a próxima habilidade da classe Necromante, chamada Colheita de Almas, enquanto matava o Rei Escorpião blindado. Ele foi perguntado se gostaria de absorver o Rei Escorpião blindado como seu pet. Ele comentou que teve sorte em desencadear a classe tão rapidamente. Ele o absorveu. Partículas de chama dourada caíram no chão, se transformaram em uma chama violeta escura sob seus pés. Essa chama se aproximou do inimigo. O sistema informou Zero que ele havia obtido o Rei Escorpião blindado como seu pet, e esse pet estava intimidando os inimigos. Os efeitos da classe Necromante foram ativados. A lealdade do animal de estimação de Zero, o Rei Escorpião blindado, foi maximizada. Zero sabia que a razão pelo qual é difícil para um domador de monstro evoluir é porque os animais de estimação precisam depender da experiência do domador para subir de nível. Apenas no início do jogo, são necessários o dobro de pontos de experiência para subir de nível, e à medida que o número de animais de estimação aumenta, os pontos necessários para evoluir também aumentam exponencialmente. É simplesmente impossível para uma pessoa normal arcar com isso. No entanto, ponto de experiência era algo que Zero tinha em abundância, então ele os usou para levar o Rei Escorpião blindado ao nível máximo. A habilidade de rank D do Rei Escorpião blindado, Guardião, subiu para o rank A, tornando-se Corpo de Ferro. Rank A é uma habilidade passiva que diminui os danos recebidos pelo escorpião blindado em 30%. O homem perguntou quem exatamente era Zero, pois é impossível para um domador de monstro normal ser tão forte quanto ele. Zero revelou que desde o momento que ele aceitou a missão, já havia sentido que alguém estava espionando secretamente. Ele supôs que aqueles caras eram assassinos que utilizavam invisibilidade para se esconder e atacar jogadores solitários. Então eles acabaram recebendo a missão ao mesmo tempo, planejando emboscá-lo na última etapa e colher o Rei Escorpião. O homem percebeu que tinham ofendido a pessoa errada. Ele sabia que precisava fugir. Zero desafiou a mostrar o quão forte ele era, e num piscar de olhos o Rei Escorpião blindado acertou o homem no estômago. O homem implorou para não ser morto. Zero respondeu que, em um mundo onde os fracos são presos para os fortes, se alguém deseja consumir os outros, deve estar preparado para ser consumido. O homem perdeu a vida nos olhos quando começou a ser devorado. Depois disso, o NPC agradeceu a Zero por ajudá-lo com sua vingança. Com isso, ele considerou Zero seu camarada. A tela do sistema parabenizou Zero por completar a missão. Ele obteve 5.500 pontos de experiência, mais uma moeda de prata e 3.000 pontos de habilidade. Também há um equipamento chamado Colar Mágico e Botas de Armadura.
Zero também subiu para o nível 4. Apenas 2.000 pontos de experiência são necessários para o próximo nível. Ele decidiu dar uma olhada no equipamento. O colar mágico está no nível 4, com uma estrela. É um colar que, segundo as lendas, foi feito de magia pura. Disse que se uma pessoa usar, ela será capaz de obter uma quantidade imensa de magia. As botas de armadura estão no nível 5 com uma estrela, e são botas sólidas, que proporcionam aos caçadores uma certa quantidade de defesa. Zero comentou que estava sendo atendido de acordo com suas necessidades. Ele obteve equipamentos que aumentam sua mana, depois de desesperadamente precisar de mana para fortalecê-lo. Ele continuou refinando o item mágico até o máximo. Ele usou um total de 249.000 pontos e recebeu o equipamento de atributo dourado, a sagrada origem da magia. Depois gastou 2.985 pontos de habilidade e recebeu a armadura da proteção do herói. Com esses dois equipamentos, o Rei Escorpião blindado e Zero alcançarão o nível 5 mais rapidamente. Uma tela apareceu na frente dele, exibindo um anúncio da zona. Todos os caçadores da Vila do Apocalipse foram informados de que a masmorra oculta foi aberta. A cidade apocalíptica de nível 5 havia aparecido perto da Vila do Apocalipse. A masmorra permanecia aberta por 1 hora, e todos os caçadores foram aconselhados a se dirigirem à masmorra para cumprir a missão. O primeiro a completar a missão da masmorra receberia uma recompensa generosa. As pessoas ficaram surpresas ao ouvir sobre a masmorra oculta de nível 5. Zero sabia que ser o primeiro a completar não era impossível, dado seu nível de força atual, então decidiu ir em frente. O portal já havia aparecido, então todos estavam se preparando, recrutando membros para suas equipes. A maioria estava visando ser a primeira a completar a masmorra por causa da recompensa. Um homem explicou que, dado o nível atual deles, entrar na masmorra seria equivalente a suicídio. Eles podem ganhar dinheiro, mas talvez não sobrevivam para gastá-lo. Ele disse que essa era a única razão pela qual deveriam formar uma equipe. Zero percebeu que muitas pessoas queriam desafiar a masmorra. Alguém empurrou para fora do caminho. Era um cavaleiro em uma armadura dourada brilhante. Alguém chamou essa pessoa de presidente. As pessoas estavam curiosas para saber quem era essa pessoa. Era Liu Yang, o filho da pessoa mais rica da cidade de Linai. As 3 maiores farmácias de Linai são todas da propriedade da família Liu, com um patrimônio equivalente a bilhões de dólares. O jovem mestre Liu sempre agiu de uma maneira pomposa. Até seus subordinados estão totalmente equipados com equipamentos de 1 estrela que custam pelo menos dezenas de milhares. Uma mulher notou Liu Yang. Era sua ex-namorada, Liu Er. Ela se aproximou dele e zombou dele por ser um domador de monstro comum que nem consegue pagar seu próprio aluguel e ainda pensa em lutar na masmorra. Zero foi feroz ao perguntar se ela tinha algum problema com isso. Ela ficou chocada, esperando que ele implorasse por outra chance, já que supostamente ele era fraco. Ela então se agarrou a Ian e disse a Zero que apenas Ian era qualificado para ser o primeiro a completar a masmorra única, então ele deveria parar de sonhar acordado. Ian abraçou Liu Er e zombou de Zero por ter sido rejeitado, aconselhando a seguir em frente. Zero respondeu indiferente que ela era apenas um par de sapatos velhos usados e que Ian poderia ficar com ela se quisesse. Quanto à masmorra única, ele sentiu que quem estava sonhando acordado era outra pessoa. Isso deixou Liu Er furiosa. Ela queria que Ian lhe desse uma lição. Em vez de ficar assustado, Zero sorriu e aconselhou a valorizar mais sua vida. Liu Er gritou que ele estava apenas bancando o durão, quando na verdade não vale nada. Ian achou estranho que não conseguia ver claramente a classe de Zero, como se ela estivesse propositalmente oculta. Ian acenou para se despedir, pois estava com pressa para desafiar a masmorra. Ian e sua equipe foram para o portal e lembraram a todos de trazer seu pergaminho de ressurreição. A multidão estava empolgada. Um homem deu um tapinha no ombro de Zero e disse para admitir a derrota, já que perdedores pobres como eles não conseguem vencer aqueles que nasceram em berço de ouro. Zero respondeu que, se o cara se vê como um perdedor pobre, deveria pensar em maneiras de se tornar melhor e mais forte. Em sua mente, Zero pensou no dono original do corpo e sabia que ele realmente era um perdedor pobre, mas argumentou que ele não tinha nada a ver com isso, já que ele é Asura. O homem respondeu que Zero é bom em blefar. O homem argumentou que todos aqueles homens tinham um pergaminho de ressurreição que custavam 3.000 cada. As pessoas esperavam que a Guilda Suprema fosse a primeira a limpar a masmorra. Zero sabia que a maioria das masmorras tem um monstro-chefe guardando-as. Sua força atual é mais do que suficiente para lidar com os monstros normais, mas ele teme que não seja o bastante para enfrentar os monstros-chefe. Ele só pode garantir uma vitória se tanto o escorpião blindado quanto ele subirem para o nível 5 e estiverem equipados com equipamento adequado e habilidade no nível máximo. Ele olhou ao seu redor e, nesse meio tempo, Ian e os outros apareceram do outro lado.
Reclamou que foi completamente humilhada, mas Ian não buscou vingança por ela. Ian lançou-lhe um olhar severo e disse que havia muitas pessoas e as perdas superariam os ganhos. Ele considerou a possibilidade de alguém usar a desculpa que Ian matou um caçador para difamar a família Liu e a guilda. Ele a tranquilizou dizendo que faria o sujeito se ajoelhar diante dela. Agradeceu por isso. Em outro cenário, uma explosão de fogo ocorreu enquanto Zero lutava contra monstros. O animal de estimação de um domador de monstros normal precisa da mesma quantidade de pontos de experiência que seu mestre. Felizmente, a quantidade de pontos de experiência necessária para um animal de estimação da classe Necromante é reduzida pela metade no início do jogo. Zero teve que deixar o escorpião blindado matar alguns monstros comuns, permitindo que ele subisse de nível rapidamente. Zero continuou lutando enquanto a área se enchia de fumaça. Atrás de uma rocha, um dos capangas de Ian observava Zero e percebeu que o haviam subestimado. Quando Zero avançou, foi bloqueado por uma bela mulher que tentou seduzi-lo, pedindo para ele que levasse com ela, mas Zero não se interessou e respondeu simplesmente de jeito nenhum, antes de seguir em frente. O sistema informou a todos que restavam apenas 10 minutos. Zero decidiu aumentar a defesa do escorpião blindado de nível 5, que atuaria como um escudo na vanguarda, enquanto Zero se concentrava em causar dano na retaguarda. O escorpião blindado rugiu alto. Zero também usou seu equipamento que acelerava a recuperação de mana, permitindo-lhe lançar uma bola de fogo consecutivamente e aumentar sua eficiência em matar monstros. Com tudo isso, 10 minutos eram mais que suficientes. Ele entrou no portal e a área foi engolfada pelas chamas. Ian e os outros estavam feridos. Ian reclamou que, se tivesse um pouco mais de tempo, poderiam ter derrotado o chefe. No entanto, seu subordinado explicou que não tinham chance contra um monstro de nível 7, quando estavam apenas no nível 2. Disse a Ian que, como os monstros eram poderosos demais, deveriam se concentrar em sobreviver. O subordinado concordou e sugeriu que usassem um pergaminho de ressurreição para sair antes que os monstros alcançassem. Ian sentiu algo e viu um homem em pé em um penhasco. Era Zero. Ian ficou furioso ao vê-lo na masmorra e perguntou a Zero se ele não tinha medo de morrer. Zero deu um sorriso sarcástico, o que fez Ian desafiá-lo para uma batalha. E o subordinado tentaram parar Ian, enfatizando que a prioridade era sobreviver. Antes de partir, Ian disse a Zero que seria melhor se ele morresse na masmorra, em vez de Ian matá-lo. O sistema deu as boas-vindas a Zero na masmorra, onde sua missão era matar o guardião da masmorra, o escorpião blindado de nível 7, um monstro-chefe. Zero ficou aliviado com a partida de Ian e os outros, já que não seria mais incomodado pelo barulho deles. Poucos momentos depois, o chão rachou e o monstro-chefe emergiu debaixo da terra, rugindo alto. Zero percebeu que a barra de vida do chefe era várias vezes mais forte do que a dos lacaios. Ele ordenou que seu animal de estimação atacasse, e os dois escorpiões começaram a lutar. Zero ficou satisfeito com as melhorias de seu animal de estimação, e então usou a Ultra Bola de Fogo, causando 206 de dano crítico. O grande monstro-chefe estava diante dele e atacou, mas seu animal de estimação o protegeu. Zero criou várias bolas de fogo e disparou um tiro sexto, queimando levemente o rosto do chefe. Ele atacou pela frente enquanto seu animal de estimação segurava o corpo do monstro. O inimigo rugiu uma última vez antes de cair no chão. Zero comentou sobre o quão fraco ele era. A tela do sistema exibiu que ele havia completado a masmorra de nível 5, Cidade Apocalíptica, e ganhou o pergaminho da masmorra como recompensa. As pessoas ficaram surpresas com o anúncio, perguntando-se se Zero era algum tipo de figurão para ser tão poderoso. Eles não podiam acreditar que ele havia matado o monstro guardião, quando a maioria dos jogadores estava apenas no níveis 1 a 3, enquanto o guardião da masmorra era nível 7. Ian perguntou se a pessoa era o seu ex-namorado de já que o anúncio veio poucos minutos depois que o sujeito entrou. Achou a ideia ridícula, argumentando que seu ex-namorado nem tinha um animal de estimação, então não havia como ele ter completado a masmorra sozinho. Ian estava convencido de que outra pessoa tinha feito isso. Ele golpeou o chão com sua espada, dizendo que quem matou o líder dos escorpiões era extraordinário. Ele ordenou que seus subordinados encontrassem imediatamente a pessoa com o ID de 0 e o espionassem. A taxa de drop de itens de monstros-chefes era muito maior em comparação com monstros normais, rendendo itens como moeda de cobre, projetos e até equipamentos, mas o item mais importante era o pergaminho. Um pergaminho de masmorra não atualizado valia muito mais do que alguns milhares. Zero decidiu atualizar seu pergaminho ao nível máximo. Um pergaminho da masmorra de rank desafiante nunca havia aparecido no primeiro mundo, e se fosse colocado no mercado, poderia valer centenas de milhares. Para um caçador comum, isso seria uma quantidade enorme de dinheiro, mas o objetivo de Zero era completar o outro mundo.
Uma janela de notificação mostrou que Zero havia usado um pergaminho de masmorra de nível 5, rank desafiante. Ele recebeu uma moeda de ouro e uma missão de recompensa para resgatar um sobrevivente. Ao completar a missão dentro do prazo, ele receberia uma recompensa generosa. Zero examinou a missão e descobriu que ela tinha uma classificação de dificuldade 100 e uma recompensa desconhecida. A missão exigia que ele escoltasse um NPC. Ele também recebeu um mapa de nível 10, mas infelizmente Zero estava apenas no nível 5. Além disso, os monstros que ele enfrentaria, Javali Selvagem, era conhecido por aparecerem em grupo.